Vocês sabiam que os seminários do PEC fazem parte de uma disciplina do programa de pós-graduação em ensino de Química do Instituto de Química da UFRJ? Nestes seminários são convidados palestrantes externos, professores e estudantes do programa para debates entre os presentes sobre temas relevantes para o ensino de Química. Aproveite o próximo seminário. Tchau, tchau! Então, hoje teremos o seminário, intitulado A Lei 2711/2012 e o papel das comissões de heteroidentificação no controle social da política pública de democratização de acesso. Esse é um tema que acho que para todos nós da UFRJ é um tema extremamente importante, extremamente caro, e também para os professores das escolas que estão com os alunos que depois irão para o UFRJ. Então, é fundamental que todos nós, nessas duas pontas, na escola e na universidade, conheçamos a lei, conheçamos todo esse processo, que tem sido um processo extremamente interessante, e extremamente importante. E para falar desse processo, nada melhor do que termos aqui duas pessoas que são extremamente importantes para que ele esteja acontecendo dentro da UFRJ. Tá? Então, eu tenho assim um grande orgulho e honra, de poder apresentar para vocês as nossas conferencistas, Denise Francisco Góes e Cecília Maria Isidoro Pinto, que vão trabalhar com a gente hoje esse tema. Então, fazendo uma apresentação rápida, Então, a Denise, ela é graduada em Serviço Social, tem a pós-graduação na temática da história da África e do negro no Brasil. Ela é assistente social da nossa universidade, mas é muito importante a gente entender, de onde surge, no que ela está envolvida. Então, ela é a militante do Movimento Negro Unificado, aqui do Rio de Janeiro, e é a coordenadora da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ. Isso é extremamente importante de ser dito, que a nossa universidade, apesar de todas as suas idiosincrasias, de todas as suas incoerências, de todas as dificuldades de movimento, ela hoje tem uma Câmara de Políticas Raciais, e que discute, que faz os movimentos para que essas políticas possam ser efetivamente implementadas. E Denise, então, é a responsável por coordenar todas essas ações. Ela também coordena a Comissão de Apuração de Fraudes nas cotas raciais e é membro, na verdade, é a grande liderança da Comissão de Heteroidentificação, de Acesso à Graduação, da qual eu também faço parte, um processo que é fundamental para que a nossa universidade se torne efetivamente democrática. Cecília é professora associada da UFRJ, é professora da Escola de Enfermagem Ana Nery, da nossa universidade, é diretora acadêmica da divisão de enfermagem do nosso hospital universitário, é graduada em enfermagem, tem mestrado em tecnologia educacional para ciências da saúde e doutorado em enfermagem, também é membro da Câmara de Políticas Raciais e da Comissão de Heteroidentificação. E, eu já, antes de passar palavras a elas, eu queria não só agradecer a disponibilidade delas de virem aqui conversar com a gente, mas agradecer também publicamente tudo que eu aprendi com as duas esse ano, que não foi pouca coisa. Conviver com elas na comissão de heteroidentificação foi um divisor de águas na minha vida, na minha carreira acadêmica, na minha carreira de um professor, pesquisador que interage com essas temáticas, e poder conviver com duas pessoas que são tão engajadas e tão profundamente conhecedoras do tema, foi uma experiência
e as palavras não têm como representar, né, o quanto isso foi importante. Então, é o meu agradecimento pessoal que eu quero deixar em público a vocês, né, tudo isso que eu pude crescer, né, nessa convivência com vocês e com toda a comissão de heteroidentificação e com todo o processo, e agradecer a disponibilidade, a generosidade de vocês de compartilhar esse momento aqui conosco no nosso programa. Então, eu deixo a palavra para vocês e, mais uma vez, obrigado. Nossa, nem sei o que eu falo. Depois dessa apresentação, eu fico até tímida, fico até encabulada de poder estar fazendo essa articulação. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar esse movimento. É importante que a UFRJ se movimente para abrir cada vez mais espaços de discussão em relação à pauta racial. Eu gostaria de agradecer o convite, essa oportunidade desse diálogo, ela é muito importante. A questão da nossa participação, quando eu digo nossa, é de toda a comissão de identificação. Na minha concepção, ela é um dos trabalhos mais importantes e coletivos que eu já pude estar participando, tirando a questão do movimento negro, onde a militância também é feita dessa forma, com muita dignidade, com muita participação e coletividade. Então, eu agradeço, é muito bom, é importante discutir o tema, essa roda de conversa, para mim, o nome seminário, eu prefiro transformá-la numa roda de conversa, que fica mais descontraído, e dizer também que nós estamos fechando esse ano de 2020, depois de tantas atividades, estamos fechando com chave de ouro, nessa roda de conversa, seminário do Instituto de Química. Então, assim, nós é que temos que agradecer. Quanto mais é possibilitado o direito de fala para nós, mais a nossa política cresce, mais a nossa intervenção se torna consequente dentro da UFRJ. Então, a Cavalheiros, eu é que estou agradecida por estar participando de um momento tão simbólico dentro da universidade. Não só aqui no Instituto de Química, como foi no Instituto de Bioquímica, como foi no Instituto de Microbiologia, como está sendo nas UPGs, enfim, nós estamos tendo lastro para discutir. E isso é importante demais. Deixa eu ligar. Boa tarde a todos. É uma linda tarde de sexta-feira no comando do nosso Pai Maior, Xalá, né? Que ele possa conduzir nossos trabalhos, que toda a nossa ancestralidade possa colaborar. Isso é muito importante, porque a gente não chegou aqui a pé. Nós chegamos aqui numa longa travessia de navio e está aqui no âmbito da UFRJ, eu como docente, Denise já como mestranda, e sob essa semana já é uma nova mestranda do NEP-TH, né? E eu já no final, praticamente, da minha carreira, é só dizer que nossos passos vêm de longe, a gente conseguiu chegar. Agradeço em nome da Escola Ana Néria, aqui também eu tenho alunos que são da Liga Acadêmica de Enfermagem da População Negra recém-inaugurada e que está aí botando para quebrar. Eles estão fazendo muita coisa bacana já, em menos de 2 meses, são estudantes, e nós vivemos para eles mesmo. Todo mundo que está aqui, de alguma forma, vive para eles, né? Escolheu essa carreira para poder se dedicar a eles. Isso é muito importante. Com a minha colega também, minha parceira Maria da Soledade, e com o Joaquim, que eu tenho o maior carinhão pelo Joaquim, porque Joaquim é o branco, como é que diz a Denise? O branco do bem, assim, total. Que a gente arrasta para tudo quanto é comissão. E ele vem, coitado, às vezes sem tempo, sem nada, cansado, mas ele não falta a uma chamada. Pessoa que faz uma parceria muito importante nessa luta PL, isso mesmo, branco legal, que a gente chama. Esses alunos, cara. Então, é com isso que eu inauguro, né? Hoje é um dia muito emblemático. Hoje é aniversário do Bico, né?
que foi um grande símbolo da luta anti-apartheid, dia 18 de dezembro. Ele nasceu dia 18 de dezembro, e é sempre bom, né, que o Joaquim não faz nada sem sentido, sem querer. Marcou um dia que é emblemático. Ele lutou muito por um sistema cruel, polarizante, que há uns anos atrás, eu era garota, jovenzinha, fiquei realmente apavorada com isso. Então, é um dia bacana, que dê tudo certo, e muito obrigada, viu, Joaquim? Obrigada a vocês também que estão nos ouvindo. Tem Selma, tem Rogério, tem o pessoal da Câmara de Políticas Raciais aqui também. Muito obrigada. A gente pode começar? Pode botar para apresentar? Pode ficar à vontade. Como é que é o negócio? Vamos ver agora, compartilhar. Como é que é isso? Cada hora a gente está fazendo num lugar, né? Como é que eu compartilho? Lá embaixo tem assim, apresentar agora. Não, estou aqui. Apresentar agora? Então, peraí, estou errada. Vamos lá. Apresentar agora. A tela inteira. Tá, vamos ver se é isso, cara. Será que é isso? Já tá? Entrou? Não. Tá entrando. Tá entrando. Isso. Entrou, ótimo. Só que a gente não vê ninguém, né? Só vê esse telão. Nossa. Ótimo. Não, a gente vai falando e as pessoas vão interagindo. É bom assim. Tá ótimo. Então, a gente vai começar nossa apresentação. Vou começar mostrando Sankofa. Sankofa é um pássaro, né? É de uma cultura indígena, né? É um pássaro de Acrã, né? Do reino de Acrã, que fala que a gente vai começar a nossa trajetória andando para trás, que é olhando para trás. Não é o errado olhar para trás, a gente não pode esquecer o que aconteceu. E a gente pode falar assim, resumindo, volte e pegue. Então, esse pássaro, ele significa o pássaro que olha para trás, que olha para o seu corpo atrás, para a gente nunca esquecer daquilo que passou. Esses são os símbolos chamados Sankofa. Tá? Denise. Bom, então, nessa perspectiva de olhar para trás, né, de não esquecer nunca o que a gente viveu, com a perspectiva de criar novas histórias, novos momentos e novos fatos, nós não podemos esquecer de falar dessa vinda forçada de milhões de africanos, de milhões de negros aqui para o Brasil para serem escravizados. E a gente tem que pontuar diante dessa diáspora que não foram negros qualquer, foram negros que esvaziaram a África, negros com conhecimento em agronomia, negros com conhecimento em ferros e minerais, negros com potenciais que, se a gente fosse hoje se voltar para a África foi esvaziada e não é uma potência que deveria ser, porque foi duramente esvaziada para que todos esses negros viessem aqui para o Brasil. E vieram esses negros para o Brasil nos navios negreiros ou tombeiros, e, como a gente pode perceber nas fotos, os negros vieram em condições inimagináveis, né? A gente pode pensar que 12 milhões de africanos saíram para serem escravizados da África, 2 milhões morreram no caminho. Inclusive, desses 2 milhões, muitos se envenenaram, muitos se jogaram ao mar e muitos morreram de banzo, que é aquela tristeza infinita de você ter sido arrancado do seio da sua pátria para servir de escravo em outro país. E 4 milhões chegaram aqui ao Brasil, especificadamente no caso do Valongo, que nós vamos falar mais para frente, da importância da pequena África nessa concepção que Cecília trouxe de olhar para trás. Então, olhar para trás é falar da diáspora, olhar para trás é falar dos navios negreiros, dos suicídios, das tristezas, das péssimas condições de transporte e de como esses negros aportaram no Brasil, como eles estão, para onde eles vão, que é a centralidade da nossa discussão. Então, que a gente fixe bem nessas fotografias de transporte desses negros da África, para a gente ver como foram diferentes as condições de transporte para os imigrantes quando esses vieram para o Brasil, para
ocupar, entre aspas, o lugar de trabalho forçado dos escravos que vieram de África. Pode passar, Cecília. Como eu falei anteriormente, e assim chegaram os imigrantes no Brasil. Então, se a gente tem uma memória fotográfica minimamente razoável, a gente já pode ver que o que eu apresentei antes, olha as condições do trajeto, olha a carinha de felicidade, de vir trabalhar, ganhando insumos, ganhando para trabalhar, enquanto os negros vieram transportados como bichos dentro daquele navio negreiro que sequer, e muitas das vezes, você podia ficar na posição vertical. Vamos passar, Cecília? Esse é uma imagem, né? Uma imagem bem significativa, é linda, né? Tem um documentário que eu aconselho todos a assistir, que é Sankofa, né? Nesse documentário, essa casa tá postada, eu visitei, né? Estive, é uma casa dos escravos em Serra Leoa, ela é totalmente conservada, né? E ela apresenta, no fundo, se vocês olharem, tem uma saída que dá para o mar. O nome disso é o Portão do Não Retorno. Tá? O Portão do Não Retorno ele aparece em todos os entrepostos de escravos ao longo de toda a costa da África. Eu tive em Gana, né, e eu visitei Cape Coast, que é o maior posto que tinha na época, e Cape Coast tinha também um portão enorme chamado No Return, ou seja, o portão do não retorno. Isso significava que qualquer pessoa, qualquer homem, mulher e criança negra, acima de 5 anos, que passasse por essa porta, não voltaria mais à sua terra natal. Né? E isso também, ao longo do traslado, às vezes eram 60 dias, às vezes eram 3 meses, 4 meses, de acordo com a modernidade do barco, né? Essas pessoas, elas morriam ao longo do caminho, assim como a Denise falou. Eu gosto de contar isso porque cada uma daquelas casinhas lá em cima, aquelas portas, significam locais de qual em cima ficava toda a nata dos mercadores. Embaixo ficavam vários quartinhos, eu visitei Cape Coast, cada um mais minúsculo que o outro, para poder fazer uma seleção natural. Aqueles que se adoecessem, eles iam passando, só quem ficava é que passava por esse portão, entrando num outro local, que era o navio negreiro. Aí é o caso do Valongo, é a chamada Pequena África, que foi toda cimentada, né, na República, e que na hora que foi fazer lá as obras do Porto Maravilha, né, aparece, então, o Cais do Valongo, considerado uma das obras monumentais na época, que o cais geralmente era de madeira, né, e o Cais do Valongo era um cais de pedra, né, uma construção bastante rigorosa e que foi feita em substituição ao cais da Praça 15, porque o cais da Praça 15 recebia e vendia, era um mercado de escravos. Com a vinda da família real para o Brasil, esse cais, então, não podia ficar ali, porque era justamente ali que era o passo do Império. Então, construiu-se o Cais do Valongo, e aí nós temos ali Cemitério de Pretos Novos, temos naquela área da Gamboa ali, nós temos a história dessa vinda. Foi encontrado também aí muitos búzios, muitos instrumentos africanos, e aqui foi deixado todos os saberes. Eles já entravam na igreja e já eram batizados, e o nome aí mudava. E aí, entre o Portão do Não Retorno e a chegada no Cais do Valongo, a gente perdia todos os saberes, todas as histórias e todas as nações. Aqui no Cais do Valongo era uma única nação, nação África. E aí todo mundo teve que se entender, todo mundo teve que se conversar. A chegada para o não retorno no Brasil.
E aí a gente chega a essa conclusão: o racismo existe, ele coexiste, vive entre nós, e ele também se aprende. E a gente tem toda uma concepção, né, de que o negro é indolente, é dócil, sem inteligência, no apagamento de toda a história de luta que teve no Brasil. Bom, vamos pensar que nós tínhamos 110 mil pessoas em situação de escravização, lutando permanentemente, e só existia uma forma de você apagar toda esse potencial de luta, que é esse apagamento histórico que houve, que a gente tem que estar a todo momento relembrando essa história de resistência e de luta, falando das revoltas, que inclusive hoje eu e Cecília conversávamos, que para nós é revolta, e para os brancos que pensavam a ruptura com o capitalismo é revolução, né? Mas para nós é revolta porque é algo que minimiza todo o nosso potencial de luta. E a gente precisa lembrar da revolta dos alfaiates, que foi em 1798, na Bahia, e era uma luta por uma sociedade democrática e igualitária. Quando a gente fala de luta por igualdade de oportunidades, por uma sociedade igualitária, a gente não pensa que esse discurso vem desde 1798. Então, quando a gente fala de Sankofa, de que é olhar para trás, então olhar para trás é pegar todos esses referenciais de luta e resistências que embalam a nossa luta no século XXI. Então, nós tivemos a revolta dos alfaiates, em 1798, nós tivemos a mais importante revolta, que foi a Revolta dos Malês, em 1835, liderada por esta mulher negra, muçulmana, Luísa Maim, que era uma quituteira, que fazia todo o trâmite de comunicação, e o medo da coroa portuguesa era que os muçulmanos eram mais letrados do que a elite portuguesa, então oferecia um perigo objetivo ao poder. Então, a Revolta dos Malês, ela foi terrivelmente massacrada, com milhares de mortos, mas teve nessa mulher negra, uma grande liderança, para que a gente também retrate aqui o papel da mulher negra em todo esse processo de revolta dos escravos no Brasil. E tivemos o Quilombo dos Palmares, que é o maior e mais famoso quilombo, que resistiu mais de um século, e que dentro do quilombo existia toda uma subsistência de um sistema socialista de viver, todos plantavam, todos comiam, não havia divisões, e hoje, a gente, depois de longos e longos anos, nós podemos tirar Zumbi dos porões da sociedade e dizer que é o 20 de novembro, o dia da nossa resistência, 20 de novembro é o dia da nossa luta, e que nós vamos dizer não ao 13 de maio, à abolição malfadada de 2 artigos, capitaneada por Princesa Isabel, que não fez nada mais do que sucumbir às pressões da Inglaterra, porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Então, essas revoltas nos fazem voltar atrás e ver que a nossa história de luta e de resistência, ela vem de muito longe. Só para a gente brincar um pouquinho, né? Isso é o que acontece hoje, né? Então, isso aí é só uma charge para a gente parar e ver que realmente nada mudou. Então, quando a gente fala dessa abolição que não aconteceu, a gente tem aqui a missa campal do 13 de maio, que a foto está muito longe, mas a gente aí não existem os abolicionistas negros, que estão aí, estão muito diluídos da multidão. Era um movimento totalmente branco, era uma missa campal para celebrar uma abolição, uma lei áurea, que só tinham 2 artigos e que não previa nenhuma condição mínima de sobrevivência para a população negra. Então, a gente diz que essa abolição não aconteceu, é uma falsa abolição que vivemos há mais de 130 anos, não reivindicamos Isabel como a redentora, e isso tem que ficar muito bem elucidado e ratificado para nós, para as nossas futuras gerações, de que a nossa referência são as revoltas que aconteceram e se resumem e se baseiam muito na luta
luta do Quilombo dos Palmares, que resistiu um século, mais de um século. Resistir a mais de um século não é qualquer coisa. Precisou que a coroa portuguesa de Pernambuco virasse céus e terras para que aniquilasse esse quilombo de uma formação igualitária, onde todos tinham os mesmos direitos e que todos os negros acabavam fugindo para o Quilombo dos Palmares. Então, resistir mais de um século é de um potencial de luta fantástico que a gente não pode deixar nunca de rememorar Zumbi e sua capacidade de organização no Quilombo dos Palmares. E a gente vem andando, vem caminhando dentro dessa abolição que não aconteceu, dentro dessa inserção do negro dentro da sociedade, e a gente vem, anos depois, falar do mito da democracia racial, trazido fortemente por Gilberto Freire, que pintou todo um paraíso racial, onde nós vivíamos em pleno amor e glórias aqui, quando, na verdade, nós, negros, passávamos por um processo de embranquecimento, ou melhor, éramos condicionados a passar por um processo de embranquecimento para sermos aceitos. Eu, como mulher negra, posso dizer de cadeira que claro, que já tive o meu momento de tentar, para ser aceita, para ser amada, para ser inserida dentro de um contexto, tentar modificar toda a minha estética no sentido dessa valorização. E aí a gente lembra de Fanon, quando ele fala que o critério para ser branco é ser francês, a gente percebe e ratifica que o critério para ser aceito é ser branco, que o critério para ser universitário dentro desse país era ser branco. É você fazer toda uma mudança epistemológica, toda uma mudança estética, para que você seja aceito dentro dessa sociedade onde não se discutia, como se discute hoje conceitualmente, por um livro, por um conceito trazido por Silvio de Almeida, o racismo estrutural e institucional. Então, quando a gente fala de racismo estrutural hoje, a gente está falando dessa marca, desses lugares que já estavam pré-estabelecidos para que nós ocupássemos e que nós, negros, que estamos aqui hoje lutando por essa pauta racial na universidade, já tivemos o nosso momento de embranquecimento e nesse pensamento contínuo de melhorar a raça. E aí a gente parte para a luta efetiva do movimento negro. E quando a gente fala da luta do movimento negro, a gente fala desde as fugas dos quilombos, onde os negros armavam armadilhas para os seus feitores, a gente fala de todas essas revoltas que existiram durante o processo, a gente fala do movimento abolicionista e a gente fala da Frente Negra Brasileira, a gente fala do Teatro Experimental do Negro, a gente fala da fundação do Movimento Negro Unificado em 1978, e a gente fala das dezenas e centenas de entidades do movimento negro que estão na luta hoje de uma forma uníssona, pedindo igualdade de oportunidade, pedindo o fim do racismo no Brasil, para que a gente possa estar ocupando os lugares que nos foi tomado há muitos e muitos anos atrás. Passa aí, Cecília. E aí? E assim nem vimos nossos direitos. O decreto de 1847, de 14 de janeiro de 1837, proibia as pessoas escravas na escola. Então, a gente já começa a ver que havia todo um cerceamento para que a gente tivesse o tal letramento que se falava na época. Então, nós estávamos proibidos de frequentar os bancos escolares, né? E tem aqui a Lei das Terras, de 18 de setembro de 1850. Os negros não podiam ser proprietários de terra. Então, a gente está vendo que havia todo um beco que, como a Cecília mostrou lá em Serra Leoa, onde ela mostrou que havia um local onde você entrava e não saía, o negro estava encurralado, ele não podia estudar, ele não podia ter o direito à terra, mesmo depois, 2 anos depois da abolição, foi criada a Lei dos Vadios e Capoeiras, no Decreto 847, de 11 de outubro de 1890. Percebamos, 2 anos depois da abolição, vadios, capoeiras,
sem emprego, sem trabalho, não estudamos, não tínhamos terras. Uma lei áurea de 2 artigos que não preveu casa, alimentação, nada foi previsto nessa lei. Essa lei foi uma lei de 2 artigos que nos colocou na rua sem eira nem beira. Abriram a porta da senzala e nós ficamos lá no dia 14 de maio, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E a gente não pode deixar de mencionar que quando as pessoas falam de forma tão raivosa da lei de cotas, é que a primeira lei de cotas desse país já mostrava para quem esse país estava sendo construído, que a gente não pode esquecer de mencionar a Lei do Boi de 3 de julho de 1968, que era uma cota para filhos de fazendeiros. Somente os filhos de fazendeiros tinham direito a essa cota. Então, quando a gente fala de lei de cotas, hoje, parece que a gente está falando de uma coisa que nunca existiu. E hoje a lei de cotas tem todo um caráter democrático, que é do sentido da discriminação positiva, de tratar de forma desigual a quem sempre foi tratado com desigualdade. Mas a lei do boi foi a primeira lei de cotas do país e não beneficiou em nenhum momento essa população negra analfabeta, essa população negra sem terra, essa população negra sem casa, sem emprego e sem nenhuma condição de existência. Só assim, reforçando, é importante, né, que foram 100 anos para que as pessoas negras escravas pudessem escolares, 100 anos depois, praticamente, da abolição. Bom, e aí a gente vem nessa onda de Frente Negra, Teatro Experimental do Negro, Fundação do MNU, o Movimento Negro Brasileiro, que é o grande protagonista dessas políticas públicas que hoje vivemos. A gente não pode deixar de mencionar também a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, que foi em 1995, em comemoração aos 300 anos de Zumbi, onde, naquela marcha, o objetivo era discutir políticas públicas, e era no governo Fernando Henrique Cardoso. E nesse governo criou-se um grupo de trabalho interministerial para a valorização da população negra em 1900 não foi em 95, foi em 98, e onde a gente passou a discutir que o Brasil era um país racista e que medidas, que políticas públicas deveriam ser criadas para que essa população tivesse acesso não só ao nível superior, mas a maiores condições de vida. Essas conferências aqui que você colocou, Cecília, fala do quê? Oi? Essas 2 conferências, elas antecederam a famosíssima Conferência de Durban, né? A gente já vinha há um tempo tentando discutir a questão do racismo, mas o apartheid, nessas 2 conferências que antecederam a Conferência de Durban 2001, que toda vez que a gente está falando de políticas... Então, nesse sentido, né, as 2 conferências, tanto de 1978 quanto a de 1983, elas antecederam a famosíssima Conferência de Durban, né? E essa Conferência de Durban, ela deu origem a uma série de políticas públicas que a gente vê hoje em torno da população negra. Uma delas é a política de atenção integral à saúde da população negra, e toda esse conjunto de leis, né, que são as políticas de ações afirmativas. Começou lá, né? Só que antes dela, houve uma tentativa de se discutir a questão do racismo no mundo, mas não deram certo essas conferências, porque o apartheid, que era polarizante, né? Que era uma questão polarizante, uma questão que incomodava muito a marcha econômica daqueles países envolvidos, né? Então, essas 2 conferências anteriores, elas ficaram obscurecidas, não é maneira de dizer, né? Foi um véu em cima da questão racial. Em Durban, foi que resgata a questão da
o racismo, e é um nome pomposo, racismo, xenofobia, é um nome bastante pomposo, com a intenção de se discutir uma série de questões de desigualdades no mundo, né, com foco no racismo. Ela começa no dia 31 de agosto, ela estava prevista para terminar dia 7 de setembro, que aqui no Brasil a gente comemora a pátria, a coisa não aconteceu por uma série de questões técnicas, parou no dia 8. Terminou dia 8 com uma série de incongruências, assim, uma série de coisas por terminar. Ali também, o Fernando Henrique, vários outros sociólogos, de alguma forma, deram força para que a gente pudesse sair uma grande comitiva. O Brasil levou uma grande comitiva para Durban. Depois de Durban, algo também fez assim, conteve os impulsos que Durban criou, que foi o 11 de setembro. Aí o islamismo, o terrorismo e toda aquela situação, um mês depois, acontecendo praticamente um mês depois, tirou um pouco a importância da discussão. Mas para a gente teve um grande ganho. O mito da democracia racial no Brasil, de quem voltou, já voltou discutindo, jogando pedrada nisso, e aí disparou uma série de ações pró-negro, né? Pró-questão negra no Brasil. Inclusive, adendando o que você está falando, Cecília, a conferência foi em 2001 e logo depois, em 2003, a UNB é a primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas. Então, é nessa batida dessas discussões, né, onde a Conferência de Durban abriu portas para a discussão das políticas públicas no Brasil. A UNB, em 2003, é a primeira universidade federal a adotar o sistema de cotas aqui no Brasil. E foi um grande portão, a grande vitrine para o mundo, porque uma universidade federal com a potência da UNB ter uma reserva de vagas. Aconteceu a mesma polêmica que aconteceu firmemente na UFRJ, com muitos acadêmicos, acadêmicos contra, a academia se posicionou fortemente, né? Muitos contra, outros a favor, mas a realidade colocada é de que a política de cotas das universidades em relação à democratização do acesso é uma realidade, é uma política assertiva e vitoriosa, e a gente saúda muito a UNB pela coragem do momento e de, na corda, no contexto da Conferência de Durban, ter aprovado de forma brilhantemente a reserva de vagas em Brasília. Né? E essa conferência foi sediada na África do Sul, então essa conferência teve um peso também na África do Sul, né? Que já estava assim, era um momento muito propício, tudo estava para dar certo, e as discussões iam ser acirradas. Aí veio o 11 de setembro, aí é lógico, foi o dia que a Terra parou, né? Então, a gente vai ver que algumas políticas públicas elas vão se iniciar, né? Que é a secretaria, né? Em 2003, já é discutindo mais a questão do negro, o Estatuto da Igualdade Racial, a lei que nos trouxe hoje aqui para discutir, que é a 12.711 de 2012, a Lei 12.990 de 2014, nós vamos falar um pouco sobre ela, a Denise vai falar. E aí chegamos no nome antigo, que eram comissões de aferição. Elas tinham por encargo aferir, olhar, ver se realmente a autodeclaração ela corresponde com a realidade. Então, se você quiser falar mais alguma coisa dos estatutos, Denise, onde vou passar. Não, eu só queria pontuar o esvaziamento que sofreu o Estatuto da Igualdade Racial. Não é uma coisa corriqueira. O esvaziamento do Estatuto da Igualdade Racial foi um esvaziamento proposital para que a gente não tivesse instrumentos para fazer valer toda a intencionalidade das políticas públicas do Brasil. Mas, apesar do esvaziamento do Estatuto da Igualdade Racial, logo em 2012 veio a lei de cotas, né? Lei essa que foi votada por unanimidade pelo STF, lei essa que eu não me permito mais estar justificando, é um fato pronto e acabou. Quem não está satisfeito
Vamos recorrer à leitura, vamos recorrer à história para a gente ver a necessidade da criação dessas leis, e a Lei 12.990, de 2014, que tem a ver com a luta ainda objetiva do movimento negro em relação ao ingresso de negros e negras no serviço público. Sim. E aí, quando a gente fala da Lei 12.990, a gente está falando da cota racial de 20% nos concursos públicos, proporcional à população negra de cada estado. E antes, essa discussão da autodeclaração é muito importante de ser elucidada, porque a autodeclaração era o único instrumento que permitia esse acesso desses negros, dessas pessoas que tiveram sua condição espoliada de entrada no serviço público. E a gente mais tarde vai falar que a autodeclaração, ela não tem ascendência, ela não é de origem, e é preciso que a gente elucide muito bem essa parte, porque a autodeclaração para o movimento negro era uma ratificação da sua identidade racial. Tanto é que em 1990 teve um censo muito importante, não deixe sua cor passar em branco. E isso nos demonstra que o movimento negro sempre teve como pauta a questão da identidade racial, da criação da formação dessa consciência racial através dessa identidade, assumir-se como negro. E aí, quando a gente bate firme na tecla da autodeclaração, a gente está falando de identidade racial, a gente está falando do reconhecimento da nossa cor, a gente está falando da gente mesmo, de como eu me vejo dentro da sociedade. E, infelizmente, essa autodeclaração, essa ratificação da identidade racial, ela passou a ser usada de uma forma, como direi, de uma forma a burlar toda uma política pública que tinha o objetivo de atingir um segmento da população que tinha nessas políticas públicas, obviamente, um discurso de reparação, porque o que nós buscamos com todas essas leis, com todo esse processo de luta de políticas públicas, é um processo reparatório do que a gente colocou desde o início, de que temos que olhar para trás, e de como foi feita, de como foi arranjada essa abolição da escravatura, de como os negros ficaram sem nenhuma condição de subsistência. Então, quando a gente fala dessa autodeclaração, quando a gente fala de identidade negra e racial, a gente está falando não para um grupo vir aqui que pode ter ascendência negra, porque nós temos um país miscigenado, mas que não são socialmente discriminados, que não sofrem o racismo de uma forma cabal, como nós sofremos, como muitos negros, pelo seu fenótipo, que a gente sabe que o fenótipo hoje é o critério que faz a polícia parar na dura, é que faz o segurança do shopping te seguir, é que faz o porteiro te mandar entrar pelo elevador de serviço. Então, é essa autodeclaração que não pode cair na esparrela. A autodeclaração, ela é importante, e hoje a gente vivencia um momento muito peculiar, porque quando a gente fazia o recebimento dos alunos de forma presencial, a gente podia perceber nos auditórios que reuniam 200 alunos, o brilho no olho daqueles alunos, daqueles candidatos, quando a gente falava 10 minutos sobre a trajetória da luta negra no Brasil. Era uma questão de um pertencimento que estava sufocado e esmagado por uma sociedade racista que não fazia com que eles entendessem que toda essa luta tinha a ver com o pertencimento deles ali, naquele momento. Então, era um momento muito importante, de muita emoção, que fez muita gente chorar, porque você sentir no outro uma vibração no mesmo nível de que eu estou aqui porque existiu luta, uma luta que foi apagada da história durante muito tempo, é de uma importância espetacular. E aí, a gente contando, né? Ela contando essa história, é importante porque a gente já nessa segunda fase, no 2020, né? Quando a pessoa... E o Joaquim também deve ter várias experiências, quando a pessoa declara, ela tem muitos, não tiveram coragem de declarar que eram negros, e com a pele bem retinta. Então, é um processo que corrói até mesmo a sua visão, a visão que você tem de si, da sua aparência, da sua história, daquilo que você
sabe que nasceu e que é. Então, não foram poucas as vezes em que nós ouvimos as pessoas negras, pretas, retintas, falando que era pardo. Né? Isso quer dizer... Então, com muito nervoso, muito aquela sensação de que não iam passar na heteroidentificação. Então, assim como a gente viu muita gente orgulhosa de si, daquilo que veio, do seu pertencimento, a gente viu que muita gente ratificou a sua existência étnico-racial naquele momento. Aí eu sou preto mesmo, né? Então, para a heteroidentificação, a ascendência não conta. Então, quem trazia ou quem leva foto, imagem, pasta, álbum de família, para mostrar que tem pai, ou mãe, ou avó, ou bisavó, tataravó, a gente ouvia, e fazer jus a essa lei 12.711, a gente tinha que explicar que o que contava realmente, pela primeira vez, positivamente, era a aparência, era o seu fenótipo, né? Então, a gente vive realmente esse racismo de marca e não de origem. Então, o que interessa para a lei é a marca que vira, que muda de critério, de um critério negativo, a gente está vivendo aí, que nem de moto se pode mais andar, né? Para uma marca que ajuda o sujeito a sair de uma condição e entrar em outra. Certo? Agora, uma coisa muito importante que aconteceu, eu vivi isso, com a Denise e Joaquim também viveu, e alguns que estão aqui. Na primeira comissão de averiguação, que era só para a gente averiguar a autodeclaração, quando ela se transforma em bancas de heteroidentificação, ela já vem com uma exigência que é da formação, da capacitação. Então, essas bancas tinham que ter em todos os editais, mas elas tinham que trazer também o potencial de instruir o heteroidentificador, de colocar ele dentro do conhecimento do que significava aquela lei. O IBGE é importante, só para a gente não esquecer, que o IBGE ele classifica como negro, preto e pardo, indígena, aqueles com aldeamento, branco e amarelo. São essas as categorias de tom de pele que o IBGE apresenta e é o que nós usamos na heteroidentificação. Então, esses critérios, eles vieram exigindo curso. Eu peguei 3 cursos. Eu peguei o primeiro curso, que foi feita pela Denise, não sei se o Joaquim já estava nele. Depois nós fomos formando novos cursos até o curso agora atual, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. Se der, eu mostro no sistema AVA o curso, como ficou. Então, essa exigência desse curso não era só para professor e técnico administrativo. São 3 segmentos que estão envolvidos na heteroidentificação, principalmente do acesso à universidade, que é o professor docente, o técnico administrativo e os alunos, né? os discentes. Então, como é que acontece essa chamada por demônios? Pessoas que espontaneamente elas se apresentam para esse trabalho, né? Ou por convite, tem muita gente que trabalha nas comissões, que são pessoas que têm um grande potencial, são formadoras de ideias, são militantes, são publicadores, pesquisadores e pessoas de projeção. Então, a gente tem várias entradas para a formação dessas comissões. Nos estudantes, acho que é um processo muito natural, a gente tem a presença dos coletivos negros, que são uma grande força. Eu vou deixar a Denise falar, que ela se emociona com os coletivos. Realmente, os coletivos são a grande força que mobiliza as inquietações, as provocações na reitoria, em todos os fóruns da universidade. Em geral, são até 5 membros,
Algumas experiências falam de 3, a gente teve algumas experiências com 3 e a gente acha que 5 é o melhor. Nesses 5 membros, a gente tem uma diversidade de gênero, de raça e até de naturalidade. No caso da UFRJ, nós temos professores que são do Peru, que são da Argentina, que estão conosco nessa comissão, homens brancos, homens negros, mulheres brancas, mulheres negras, estudantes, técnicos administrativos e docentes, e Joaquim. Joaquim está lá com a gente. O voto se dá pela maioria, uma discussão de consenso, né? E quando ele passa por uma primeira comissão e que a comissão entende que ele não faz jus a 12.711, ele, então, tem a oportunidade, no mesmo dia, de solicitar e ser submetido a uma outra comissão chamada recursal, e essa comissão é formada por outros 5 membros, diferentes daquele que ele passou pela primeira vez. Então, esses são os critérios que não só o UFRJ adota, mas outras universidades têm adotado com certo sucesso. A gente já está com umas 7 chamadas ou 8 chamadas, então a gente já consegue fazer isso de maneira bem tranquila, bem rápida. Quer fazer alguma complementação, Denise? Queria sim. Eu queria lembrar que a importância da comissão das comissões de identificação, elas têm a ver para que a vaga chegue aos seus destinatários. Porque, como toda e qualquer política pública, a lei garante a vaga. Mas o que garante que a vaga chegue aos negros, aos pretos e aos pardos, é a comissão de heteroidentificação. Porque, como a gente viu anteriormente, como a gente já vinha falado, a autodeclaração por si só, ela já estava sendo burlada de tal forma que a garantia da lei, ela estava correndo sérios riscos. E como toda política pública ela tem que ser pensada, inclusive em 2022, a gente é o tempo que a gente tem para estar reformulando a Lei 12.711, é um período complicado, com um governo que é homofóbico, racista, sexista, contra a ciência, contra tudo. A gente precisa estar muito organizado para ter essa discussão, tanto da revisão do Estatuto da Igualdade Racial 2021, como a revisão da política de cotas, para que a gente não saia tendo perdas significativas. Então, eu gostaria de citar aqui que o livro Heteroidentificação e Cotas Raciais, Dúvidas, Metodologias e Procedimentos, é um bom livro para que a gente entenda o funcionamento dessas comissões de heteroidentificação, as suas necessidades, e a sua existência está basicamente ligada a garantir que essas vagas cheguem aos seus destinatários. E eu queria também dizer anteriormente que eu não disse anteriormente, quando a gente estava falando da diáspora africana, só para deixar aqui para vocês o livro Escravidão, de Laurentino Gomes, que ele compreende bem esse período, né, dessas capturas que vão do meados do século XV até o final do século XVII. Então, acho que são leituras importantes que a gente precisa estar antenados para que a gente possa estar a par e passo entendendo toda essa movimentação. Então, importantíssima que essas comissões de heteroidentificação existam para fazer chegar aos beneficiários da Lei 2.711 dessas vagas. A autodeclaração estava sendo insuficiente na medida que ela estava sendo burlada de uma forma assintosa. Então, as comissões estão aí para cumprir esse papel de controle. E mais, dentro desse curso online que nós fizemos agora no último período, nós podemos perceber, nas entrelinhas, o papel educador dessas comissões, de como esses conceitos, de como a luta travada pelo movimento negro, de como todos esses autores que a gente estudou no nosso curso, como Lélia Gonzalez, Abdias de Nascimento, Silvio de Almeida, Djamila, de como são importantes e de como é importante conectá-los à realidade que a gente vive. E de como esses autores, de como esses conceitos
mudaram, sedimentaram a consciência de quem estava alheio ao racismo. Porque quando você consegue transitar, quando você consegue ser pseudamente aceito, muitas das vezes, a gente ouviu nos cursos que as pessoas não queriam se envolver nessa discussão, comprando aquela ideia de que o racista somos nós, de que existe racismo de reverso. Não existe racismo de reverso, porque o racismo é uma ideologia de dominação que detém o poder. Se o negro não detém o poder, o negro não tem como. Não existia navio branqueiro, navio negreiro. Então, não existe racismo reverso. É bom que a gente tenha muito isso claro. E no curso online, que ele proporcionou que mais pessoas participassem, porque tirou do presencial, então as pessoas podiam estar em qualquer lugar do Brasil participando desse curso. E o que a gente observou ao final, no último dia dos nossos encontros, foi perceber o quanto essa formação foi educadora e o quanto essa formação está para além de heteroidentificar, porque você absorve conceitos para a sua vida, conceitos que vão permitir que você se torne um ser humano que consiga estar junto da construção de uma política antirracista, compreendendo seus privilégios e o quanto é importante abrir mão desses privilégios, entendendo que o outro nada tem. Então, quando a gente fala que o Joaquim é um BR, um branco legal, não. É um branco que entendeu e compreendeu a posição de privilégio que sempre viveu e o que podia estar contribuindo para a discussão dessa política antirracista dentro da universidade, onde a gente tem que agregar aqueles que nada tiveram, aqueles que no dia 14 de maio sentaram em frente em senzalas e disseram: para onde eu vou? O que eu faço da minha vida? Porque não existia nenhuma política que pudesse abarcar esses escravos libertos. E aí tudo começou, né? Em 2016, eu participei desse processo com alguns dos companheiros da Câmara de Políticas Raciais. Em 2016 e 2017, nós participamos dos concursos públicos 293 e 455, grandes concursos da universidade, que colocaram mais de 120 empossados negros. Pode parecer pouco, 120, mas para uma universidade eminentemente branca, criada para as elites, onde existia uma invisibilidade tamanha, colocar para dentro 120 negros não é qualquer coisa. E foram nesses concursos onde a reitoria atual da época, quero dizer, fez valer a Lei 12.990. E foi nesse encontro de nós, militantes, experimentados, chamando outras pessoas, chamando Cecília, chamando o professor Gabriel, que é um branco rosado da bochecha vermelha argentino, foi chamando essas pessoas que já discutiam essa questão, que a gente percebeu que a gente não poderia somente heteroidentificar. A nossa consciência fez um chamamento gritante, que a gente tinha que se organizar e que a pauta racial devia ser cotidiana dentro da universidade. E aí nasce a Câmara de Políticas Raciais, em 2018, que, num primeiro momento, estava ligada ao Fórum Permanente de Pessoal da PR4, e que hoje vem cumprindo um papel importantíssimo de ser um instrumento organizador dessa pauta dentro da universidade. A Câmara de Políticas Raciais está envolvida na resolução dos 20% dos docentes nos próximos concursos. A Câmara de Políticas Raciais está envolvida na resolução que foi agora aprovada no último Consune em relação às fraudes da universidade, onde a gente conseguiu que esses alunos tenham as suas matrículas canceladas, se assim for provados que eles não fazem parte, não são considerados pretos ou pardos dentro dessa política. Então, a Câmara de Políticas Raciais, hoje, olha uma foto dessa Câmara, todo esse povo lindo aqui participou da primeira heteroidentificação que a gente fez, e através deles, a gente foi multiplicando as nossas ações dentro da universidade. Através desse grupo, que são formadores de opinião, pessoas que estão nos seus setores, militando por essa questão, hoje a gente consegue estar em diversas lives, fizemos 3 cursos, participamos ativamente do edital PIBIC-AF, que a Cecília participou ativamente, estamos na comissão de fraude, estávamos... Joaquim também foi um dos consultores do edital PIBIC. Ah, foi? Que bom, que beleza. Joaquim também.
Soledade também, que está aqui, a gente também acabou encontrando pessoas que poderiam responder a essa demanda. Não era da leitura dos projetos de pesquisa, mas da leitura dos planos de estudo para os nossos alunos PIBIC, que é uma característica, né? O PIBIC-AF, ou Ações Afirmativas, ele traz essa característica, né? Então, várias coisas, o edital para professor, acho que tem mais ou menos 2 meses, ele passou no Consune, com a presença também da Câmara, né? Vagas na pós, junto com a Associação de Pós-Graduação, Jorge Marçal, que também é membro da Câmara de Políticas Raciais, né? Todo esse congraçamento com os coletivos negros, alguns estão aqui, né? E principalmente com o sindicato, eu não tenho ainda do meu sindicato essa presença tão frontal, né? Tão lado a lado, mas o Sintoferj sim tem trabalhado intensamente, né? E a gente tem dado muito apoio aos coletivos. Eu já conversei ao longo desses 3 anos, pelo menos com os 3 coletivos negros, como enfrentar, como fazer, como superar, como revitalizar. Então, a Câmara tem um papel educativo muito intenso, que consome e que também alegra. E a gente agora, na luta no IBMQ, né, no Instituto de Bioquímica, né, lutando em outros locais pela reserva de vagas na pós-graduação, mestrado e doutorado. Então, a gente começou lá atrás somente fazendo a averiguação, né? E a gente agora já está com uma ação mais contundente, realmente por uma política racial de equidade, de justiça, né? Com um objetivo muito claro e ninguém esconde seus objetivos. O objetivo da Câmara é colocar mesmo, dar chance, enegrecer essa universidade. Então, exemplos disso aí, ó. Várias lives, eu não coloquei nem a metade, eu acho que deve ter a mais significativa foi, né, quando a gente fez assim, o Fórum do Conhecimento, a gente pôde se colocar para toda a universidade. Denise é a rainha das lives. Eu não sou muito chegada, não, mas eu já fui em algumas, e nós já fizemos algumas, e a Câmara fez uma última agora, uma live que contou, inclusive, com a presença da PR1, do nosso superintendente, o professor Marcelo, e foi um momento bem bacana também. Os membros, né? A gente tem aqui o Rogério, a gente tem aqui Soledade, esses membros já estão se pulverizando, e já muita live que já está acontecendo aí com os membros da Câmara de Política Racial. Então, se a Denise vai estudar essa questão do papel educador, né? Foi realmente educador para todos nós, para mim, que estou em 2 disciplinas nessa área, e com uma disciplina aprovada e com a Liga, né? Então, eu acho que realmente mudou o rumo, o destino e os significados para muitos de nós aí nesse trabalho. Eu só queria falar, Cecília, rapidamente, que como a gente está falando agora, nesse momento, para professores da rede municipal e estadual, que nós, da Câmara de Políticas Raciais, também fazemos um trabalho nas escolas do município e do estado. Inclusive, o nosso companheiro Vitor Matos, que é também mestrando do NEP, foi em muitas escolas da Zona Oeste para que a gente pudesse estar levando essa discussão a convite de amigos que sabiam da inserção do Vitor nessa questão racial. Nós, enquanto Câmara, também estivemos numa escola estadual, não, municipal, em Cachoeira de Macacu. Ficamos o dia inteiro e falamos para todos os turnos, porque a gente percebe e acha que é importante que a gente leve essa discussão para dentro das escolas estaduais e municipais, para que a gente possa estar potencializando esses alunos
para a vida acadêmica que virá. A gente sabe que esses alunos negros, principalmente de escolas mais distantes, de bairros periféricos da Baixada Fluminense, são esses negros e negras que são cotidianamente desestimulados a estarem na universidade pública. Então, a gente tem que levar esse discurso de que é possível, esse discurso de que há luta, de que existem leis e de que existem segmentos dessa população que lutam para a efetividade dessas políticas públicas, para que eles não se sintam perdidos, para que eles não se sintam despatriados e achando que a universidade pública, essa universidade que qualquer um paga imposto para que essa universidade exista, que qualquer pessoa pode estar lá ocupando o seu espaço dentro dessa universidade pública. Então, a nossa ida às escolas públicas do estado e do município, ela tem sido uma coisa que vem acontecendo e que é muito importante que a gente possa levar esse discurso dessa identidade racial, dessa potencialização dessa juventude negra para dentro das escolas do município do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro. Bom, então a gente está propondo agora um exercício, não sei se o Joaquim pode nos ajudar, né? A gente vai fazer o mesmo treinamento que as comissões fizeram aí nesses seus 2 últimos cursos, né? Que é qual é o nosso olhar, porque será que a gente consegue identificar os fenótipos, né? Que poderiam acessar por essa Lei 12.711, então a gente pede, se o Joaquim vai dar uma pausa, se o Joaquim pode fazer aí uma arrumação, me ajuda, que ele sabe o número, a quantidade, e a gente pede para a gente ter assim, uma atenção, um olhar especial para a cor da pele, para o tipo de cabelo e para o formato da nariz e da boca, que é muito característico na nossa raça negra. Joaquim? Oi, eu estava pensando aqui, porque assim, como a gente já está meio avançado, se a gente pode fazer o seguinte, em vez da gente dividir em grupos, pedir para alguns voluntários abrirem a sua câmera e, de repente, a gente faz assim, mais coletivo. Como é que eu faço uma apresentação assim, que não seja total? Vamos ver se eu consigo fazer. Como assim? Não entendi. É só uma janela. Ah, sim, Não sei se dá para fazer. Naqueles 3 pontinhos, alterar layout e destaque. É isso? Eu não sei, dá dando para... Deixa do jeito que está. Se você não vai conseguir, deixa do jeito que estava e as pessoas vão aparecendo. Então tá bom. Cara, não, a animação não saiu, sabia? Mas vamos embora, vamos fazer sem animação. Nada é perfeito, né? Vamos lá, o Joaquim, como é que você quer? Não, pessoal, existem voluntários, acho que seria muito legal se alguém se voluntariasse para abrir a sua câmera, né? Esses candidatos chegaram na frente de vocês aí e estão pedindo, estão lendo a sua autodeclaração, né? E vocês vão avaliar e vão tomar uma decisão de quem eles são, né? Se são negros, brancos, indígenas e amarelos. Ó, Viviane está aí, Marco está aí. Ó. O nosso foco é... Cadê as fotos? Se é negro, nós não vamos classificar, nós só vamos ver se ele é negro. Está dando para ver, não? Não. Uai. Eu achei que tivesse. Peraí. A gente pode pedir para alguém que está assistindo, né, se colocar, então, né? Peraí, vamos ver se eu consigo. Agora eu não sei como é que é isso, uma janela. Vamos ver se eu consigo. Eu queria botar só um pedacinho, mas eu não estou conseguindo. Bota tudo. Espera aí, só um minuto. Agora sim, deixa eu ver se eu consigo botar aqui na tela. Ela saiu de vez, ela fechou. Ela fez melhor, ela foi, se cansou e fechou. Vamos ver, tá dando... Cecília. Oi.
Você não acha que a gente podia fazer o seguinte, das pessoas que estão assistindo, se alguém quiser se colocar para ser hétero-identificado, será que a gente pode fazer assim, então? Pode. Opa! Então fecha isso. Só que aí Cecília tem que fechar. Fecha isso, pronto. Quem que falou que quer? Não abre não, não abre nada ainda. Depois a gente encerra, tá? Vamos fazer quantas, ô Joaquim? 3, né? Eu acho que 3 seria... Tá bom. Primeiro, olha só, eu acho que a gente poderia perguntar como você se autodeclara. A partir dessa autodeclaração, a gente intervém no olhar que a Câmara tem em relação a quem está se colocando aqui. Ó, o Marlon podia ficar, porque o Marlon é um bom candidato. Marlon tá aí? Ele fechou, mas ele é um ótimo candidato. Isso. Então vamos lá. Então primeiro é a Viviane, né? Isso. Como é que você se autodeclara, Viviane? Como parda. Você, Marlon, Marcos? Microfone. Deixa teu microfone, Marcos. Na certidão de nascimento tá parda, né? Não é como você se autodeclara. Como você. Eu mesmo. Vamos lá, quem concorda? Quem concorda que é... Como é o nome dela? Viviane. Viviane é parda. Quem concorda, coloca aqui no chat. Sim. Cristiana de Marcelo disse sim. Soledade falou concordo. Mas ninguém quer se explicar? Não, eu leria a Viviane como branca. Fernanda Guimarães. Isso, Jean, concordo. Andréia falou sim. Joaquim, fala para mim, Joaquim. Você que conhece a Viviane, como você leria? É complicado eu falar, porque eu trabalho muito junto com a Viviane, né? Fala, Joaquim. A gente é colado, então... Renato, o que você acha? Fala, Joaquim, sua opinião. O Joaquim é alto nível, é recursal, tá? Joaquim, quando vai para recursal. Eu acho mais justo eu dizer o seguinte, eu acho que a minha avaliação é que a Viviane, numa banca de heteroidentificação nossa, eu acho que ela seria considerada branca. Eu acho assim, que pelo que eu conheço, né, de como a gente faz as avaliações, os parâmetros que a gente usa, né, eu acho que numa comissão a tendência seria ela ser heteroidentificada como branca. Viviane... Você não falou a sua leitura. Ela ia ter que partir... Porque eu acho que é complicado isso, né? Porque uma coisa é a minha leitura, outra coisa é a leitura que eu faço enquanto alguém que está no momento ali da heteroidentificação. Até porque, assim, são perguntas diferentes que a gente se faz, né, nesses momentos. Tem muita gente querendo passar, hein? Gostei, hein? A Lorene, que qualificou o mestrado, quer passar aqui. Então vamos deixar ela tá Mas merecendo. só um instantinho. O que o Joaquim falou é a percepção que a comissão passou a adquirir durante todos esses anos e que a gente tem tido os cursos e do perfil que esse candidato apresenta. Não significa dizer que você é branca, significa dizer que a leitura que a sociedade faz de você não te coloca como uma mulher que possivelmente sofreria discriminação que outro sofreria, que o Marcos sofreria. Porque o Marcos é o típico pardo brasileiro. O típico, lábios grossos, nariz avantajado, a pele amarelada, mas o cabelo crespo, esse é o típico pardo. Nós, mulheres negras, passamos por um processo de branqueamento quando a gente alisa o cabelo. E depois, quando a gente está nesse processo de reconstrução capilar, lá na hora, às vezes a reconstrução capilar passa batido, porque é tanta reconstrução capilar que aí a tal
que se passa aí esses negócios de chapinha, não sei como é que é o nome que as pessoas dão, esse alisamento que tem formol, é tão profundo que as pessoas são reprovadas ou passam no limite. Porque a gente olha a raiz do cabelo, a gente olha tudo. Então, a sua leitura, Viviane, não que você deixe de se considerar parda, porque a declaração ela é importante, como eu disse. Mas a leitura que a sociedade faz de você talvez não seja a de que você tenha direito a essa vaga por você sofrer discriminação social e racial, entendeu? Denise, deixa eu falar rapidamente, Claro. Né? O tempo já está corrido. O meu filho, ele fez, até por indicação do Joaquim, o curso de heteroidentificação, né? Foi logo no início da pandemia, né? E aí ele me fez essa pergunta, porque ele já sabia que eu sempre me identifiquei como parda, né? E a minha leitura, meu marido é negro, e o meu filho, ele é igual a mim, né? Meu filho é exatamente eu, né? Todo mundo diz que ele é eu na versão masculina, né? Então, eu falei para ele me perguntou por que eu me sentia parda, se ele acreditava que eu não tinha passado por situações que me caracterizassem como negra, ou como parda. E aí eu falei para ele, né, que eu não sofro isso hoje, mas que durante toda a minha infância e toda a minha adolescência, né, eu fui muito caracterizada em função do meu cabelo, né? E eu fui muito, assim, eu acho que a minha identidade, né, ela sempre foi marcada pelo cabelo. Até porque, assim, quando eu era pequenininha, a minha avó, ela ficava o tempo todo falando assim para mim: tem que afinar o nariz, puxa o nariz, porque o nariz precisa afinar. Puxa o nariz. A minha mãe passou tudo que você pode imaginar no meu cabelo, né, quando eu era criança. Viviane, você pode ter certeza que... né? Em função disso, foi muito grande, na escola, na família, né? Então, olha, assim, desculpa. Você passar por umas duas condições. Talvez, se você passasse por um outro grupo, muitos de nós somos heteroidentificadores, apontamos aqui você como parda, tá? Jean, né, Soledade, são pessoas que poderiam estar numa dessas condições te aprovando. Seríamos na recursal que o pau quebra. A recursal só recebe esse tipo de coisa dúbia, né? Cadê a outra? Aqui. Lorene, qual é a dúvida da Lorene? Nenhuma. Lorene, olha, mas você acredita que até outro dia eu me considerava parda? E eu fiz, né, o curso de heteroidentificação e quando inclusive está portariado. Eu fiquei assim, eu adorei tudo e tudo mais, e coloquei no meu Instagram a pergunta, né, como que as pessoas me enxergavam, como parda ou como negra. E a maior parte me considerou parda. Então, por isso que eu me coloquei aqui também para poder participar, para saber o que vocês... Não, você tem um fenótipo. Na verdade, fenotipicamente falando, você tem a pele, a tez um pouco mais clara. E isso a caracteriza como parda, porque, na verdade, o preto é o preto mais retinto, com mais melanina. Mas você é uma mulher negra, sem dúvida nenhuma. Então, a autoafirmação de ser mulher negra, ela não perpassa pelo preto ou pelo pardo. E a gente não fica falando, eu sou parda, não, eu sou negra. Porque, na verdade, você tem toda a característica, o seu fenótipo todo, independente do seu cabelo, fenotipicamente, você é uma mulher negra. Então, e o que fique sabendo, o que espanta na heteroidentificação é pessoas de pele retinta que foram tão massacradas pelo sistema, quando chegam diante de nós, se dizem pardas. Então, é um processo de uma consciência que não está ainda solidificada. E é isso que a gente busca quando a gente vai nas escolas, quando a gente consegue falar em lives. É isso que a gente busca, que as pessoas entendam que essas políticas públicas foram criadas para que a gente ocupe os nossos lugares. Se a gente foge desse lugar, a gente deixa esse lugar vago. E eles chegam com medo, eles olham para a gente, às vezes, tremendo, eu sou pardo. E a gente vê que o cara é o maior negão, a maior negona, que pode falar isso com maior naturalidade. Mas
todo o processo de massacre ideológico que a gente passou e de aceitação faz com que as pessoas ainda, mesmo com um campo propício de políticas públicas, se escondam atrás de uma branquitude que não lhe pertence. Porque os brancos estão aí reivindicando uma pardice que sequer passa perto deles, mas eles reivindicam para entrar na universidade. Tem mais alguém aí? Pode, Joaquim? Dá tempo? Dá, acho que ainda dá. Se tiver mais alguém que queira... Tem, alguém pediu. Vê aqui na... Priscila. Eu me identifico como branca, né? Falei assim, já que tem pardo, já que tem, né? Sim, todo mundo concorda? Sim. E, curiosamente, minha ascendência é negra com indígena, né? Inclusive, tradições na minha casa, então tem primos mais mulatos, né? E tem primos negros, né? Então, e todo mundo, assim, com a mesma ascendência, né? Em 2 gerações. Isso daqui é o resultado de 2 gerações, né? O que é uma tristeza, né? Chega muito indígena lá, mas o indígena tem uma lei, ele tem que ter um aldeamento, e chega muito indígena, muita gente de Belém, agora está vindo muita gente do Peru, do Chile, reivindicando a sua pardice, mas que não é uma pardice negra, é uma pardice indígena, né? Que tem um outro perfil. Então, eu acho assim, eu vou encerrar, mas não dá para encerrar de qualquer maneira, né, Denise? Não, inclusive, não dá para encerrar de qualquer maneira. Antes de encerrar da forma que a gente idealizou, eu gostaria de agradecer imensamente ao Joaquim, dizer que ele é um parceiro nessa luta antirracista na UFRJ, e que a gente hoje... Se a gente hoje consegue avançar mais entre os docentes, é porque existem docentes como a Cecília, como o Joaquim, como a Soledade, como o Gabriel, como aquela docente do Peru, que eu esqueci o nome dela, que ela participou, como os professores do Instituto de Física, enfim. Os professores estão começando a despertar que essa discussão ela é importante, e participar desse processo é mais importante ainda. Os alunos hoje cumprem um papel importante de pressionar a universidade a ser uma universidade mais diversa, mais plural, e a gente está nessa luta junto com esses alunos, e os professores têm absolutamente que estar junto com a gente nessa luta. É importantíssimo que a ADUFERJ se posicione em relação a essa questão, que a ADUFERJ venha somar nas nossas fileiras. Os professores já saíram na frente, independente da ADUFERJ, mas enquanto a gente fala do Centro-FERJ, como um sindicato que representa os técnicos administrativos e que está conosco, nós queremos que toda a universidade hoje, de uma maneira coletiva, discuta essa questão e venha somar-se com a gente na manutenção e no controle dessa política pública importante que está mudando a cara da UFRJ. Está mudando de verdade e a gente precisa estar participando desse momento histórico. Bom, como é sexta-feira, né? Vamos ver se eu consigo botar. Bom, como é sexta-feira, eu queria colocar uma música muito interessante de um cara que é um intelectual, né, no samba, um grande professor com muitos livros, com muito samba bom. E ele, então, fez um samba que eu espero que vocês... Eu vou tentar botar aqui no chat a letra, né, para a gente tentar acompanhar, porque eu acho que o chat não dá o tamanho todo, né? Mas vamos ver se dá para escutar. Ele faz um samba irônico sobre a chegada dos negros no Brasil. O nome dele é Ney Lopes. E ele fez um samba com Cláudio, assim, que é uma obra-prima e que brinca um pouco com essa questão do negro no Brasil, a chegada dos negros no Brasil. Em luxuosos transatlânticos, os negros vinham da África para o Brasil, gozando de mordomias fora únicas. Chegava aqui com a fatura
final desembarcaram com toda pelos de covas sensatas e ansiedade, tratados a Panteló. Tratados a Tá dando não? Tá dando para ouvir não? Não, melhor você ler a letra. É legal. Lê. Ah, vou ler então. Lê. Que pena, que pena. Tudo bem. Eu vou botar o link aí para vocês. E aí eu vou ler, tá? Pode ler, que já está no link. Espera aí que eu vou botar aqui para vocês o link. Quem quiser ouvir no YouTube, eu vou ler aqui a letra, né? Em luxuosos transatlânticos, os negros vinham da África para o Brasil, gozando de mordomias faraônicas, chegavam aqui com ar fagueiro e juvenil. E mal desembarcavam lá no porto, com todo conforto, em luxuosas senzalas iam se hospedar. Tratados a Pandeló, comendo do bom e do melhor, levavam a vida a cantar. Nos campos e nas cidades, nos tempos que não voltam mais, reinava a mais perfeita harmonia. Tudo era alegria, amor, carinho e paz. Até que exóticas ideologias fizeram o cativeiro acabar. Mas a índole mansa e pacífica dessa gente magnífica fez o negro se recuperar. Hoje, no Brasil da liberdade, onde tudo é igualdade, sem distinção de raça e nem de cor, o negro agradecido ergue aos céus o seu louvor. Oh, ai, que saudade dos carinhos do feitor. Obrigada, Isabel. Mandei o link aí, tá? Mandei o link porque não tem como de terminar de qualquer maneira. Vocês vão ouvir, é uma obra-prima do Ney Lopes, um grande companheiro de luta. Muito obrigada, viu, Joaquim? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Assim, foi maravilhoso. E assim, muito importante. Né? Acho que todo esse processo, né, dessa discussão, das pessoas perderem o medo de discutir, né, porque existe isso, né, algumas pessoas têm medo, né, de enfrentar essa discussão, de reconhecer, né, o racismo estrutural da nossa sociedade, da nossa universidade. Mas se não for dessa forma, se não for através, né, da discussão, do diálogo, a gente não vai conseguir avançar nisso e conseguir fazer todas as transformações que são necessárias. Então, assim, foi maravilhoso. Eu acho que a gente tem tempo, não sei se vocês puderem, a gente, de repente, abrir para umas 2 perguntas. Pode ser também, Rodrigo? Pode. Eu só queria depois fazer uma fala, um pedido de desculpas, na verdade, mas eu acho que é melhor fazer as perguntas antes. Então, gente, se tiver alguém que queira fazer, a gente pode, de repente, fazer aí umas 2 perguntinhas, para também não avançar demais no tempo. Eu queria me despedir, porque eu tenho uma live agora da acessibilidade, e queria parabenizar pelo momento, né? Todo e qualquer percalço aí foi mínimo para o momento lindo que a gente teve aqui no PEC, e deixar a Comissão da Acessibilidade à disposição para que a gente possa fazer curso, mesa redonda, dinâmicas, e o PEC, se aqui eu estou ligada também, o professor Joaquim coordena, a gente pode fazer aí uma parceria para fazer algum momento dentro da Comissão de Acessibilidade para promover esse tema que é tão importante dentro do Instituto de Química. Nós temos um núcleo no Instituto de Química que pode movimentar também alguma coisa discente, então a gente pode articular e eu me coloco à disposição e o espaço aberto da acessibilidade, tá? É só isso mesmo. Obrigada. Obrigado, Cristiana. E aí, gente, vamos perguntar. Marcos, faz a sua pergunta. Eu sou professor, né, da rede pública, né, do ensino básico,
Eu acho que a gente precisa muito fazer essa discussão na educação básica. Porém, a gente precisa de pessoas com um bom conhecimento sobre o assunto, né? E normalmente nós professores da educação básica, a gente não conhecemos pessoas que têm assim propriedade em falar dos assuntos. Como que a gente pode ter contato com grupos que façam esse tipo de discussão para a gente levar isso para o ensino da educação básica? Essa é a pergunta. Olha, você pode mandar o convite, se você quiser, se você organizar algum evento na sua escola, você manda o convite, eu vou te mandar o e-mail da Câmara, nós temos um e-mail, e a gente vai com o maior prazer. A gente foi para Cachoeira de Macacu numa van da universidade, num carrinho da universidade, levamos 10 pessoas, e a gente pôde ver como os alunos carecem desse tipo de informação, porque você potencializa esses alunos, você tira eles do gueto que a sociedade empurrou e traz eles para um pensamento mais dinâmico de como se inserir nessa sociedade racista, compreendendo que ele é racista e compreendendo que a gente precisa furar esse bloqueio. Então, se você puder anotar, se você tiver a canetinha aí, eu te dou o e-mail agora. Você pode anotar? Os espaços está mais. Vou botar no link. Qualquer um, tá? Vou botar no link. A gente pode fazer várias dinâmicas, a gente faz uma dinâmica bem bacana, que é a dinâmica dos privilégios, que a gente já fez em várias edições, né? O mais importante que eu acho é que mais do que a gente estar lá para atuar, eu tenho certeza que você tem condição de se preparar também para fazer esse trabalho, né? Você tem representatividade, tem lugar de fala, e você pode fazer com um simples filme, passando um vídeo, e você ouvir, né? E aí, de repente, você vai descobrir a condição de discutir. A gente vai estar lá para isso, é só chamar. Mas eu acho, tenho certeza, por você ser quem você é, que você tem condição de, hoje em dia, nós temos muitas produções disponíveis, discutir um filme, discutir uma música, discutir um samba-enredo com os seus alunos e iniciar essa conversa, ouvir o que eles têm para dizer, qual é o sentimento deles. Eu já fiz isso há 15 dias atrás, num terreno de candomblé, que me pediram, que tem muita criança em São João de Meriti. E foi maravilhoso. 6 adolescentes. Eu acho que foi o momento mais bonito da minha vida de professora, porque eles puderam falar aquilo que eles olham, que eles veem. Eu não dei aula, não usei aula, não fiz muita coisa. Joguei lá uma letra do Emicida e o negócio rolou. Acho que você tem total condição de iniciar essa tarefa. Mas no que você precisar, nós estamos, coletivos negros também pode acompanhar. Tudo é possível. Com certeza. Inclusive, Cecília, Marcos, você com certeza já é um referencial para esses alunos, no sentido da ocupação desses espaços, porque você é um professor que você referenda que eles também podem ser professores. Então, a sua presença por si só, enquanto homem negro, já diz a essas crianças, é possível caminhar por aqui. E como a Cecília disse, mesmo um filme, uma letra, e nós também, nós adoramos fazer esse trabalho, porque a gente acha de máxima importância que a gente possa levar essa discussão racial para a educação infantil, para a educação do ensino fundamental, principalmente para o ensino médio, que onde os jovens estão perdidos, sendo tragados por uma outra proposta de uma vida mais fácil, em bairros periféricos, em comunidades, e se você não tiver esse pertencimento racial, você é engolido. Facilmente você é engolido. Então, a gente está à sua disposição plena, tá? Perfeito. Obrigado. Tem uma pergunta aqui. Por que ela demorou? Eu vou falar de 25 anos que eu estou, ela demorou porque ela é branca e racista. Ela demorou porque ela passou muitos anos ao UFRJ para fazer uma banca de ética. Nós fomos a última a fazer isso. A última universidade, grande universidade, a fazer isso. A gente viu aí que em 2000 foi quando mesmo? 2003, a UNB já estava dando seus primeiros passos em direção a uma política de ação afirmativa, a gente só conseguiu assumir. O resultado disso, a Denise pode falar em números, são
mais de 400 processos de fraude, era fácil entrar na UFRJ, ela demorou porque ela sustenta, de alguma forma, os sonhos de uma classe média. Não em todos os cursos, mas naqueles cursos considerados cursos de ouro, que é medicina, que é engenharia, que é direito. Então, como ela precisava mesmo produzir esses líderes, porque é o que a UFRJ faz todo dia, quando alguém se forma, produz líderes, pessoas que estão preparadas para enfrentar um mercado de trabalho de uma forma excelente. Ela não queria que fôssemos nós. Nosso lugar é na invisibilidade, na portaria, na faxina, na limpeza, e é isso aí. Agora, não tem jeito, tudo mudou, né? Então, a gente pode ver que são processos que se arrastam e que a gente agora tem um outro movimento, que é realmente tirar o fraudador e devolver esse acesso a quem tem de direito. Tá bom? Se a Denise quiser complementar, porque ela sempre fala e a reitora dá 3 pulos para trás, que o UFRJ é branca e racista. Eu vou deixar ela falar. Não, rapidamente, só enquanto a gente tem esse tempinho, para falar sobre os números da heteroidentificação de 2020.1 e 2. Nós tivemos 2.381 candidatos aferidos, 1.531 foram considerados aptos e 341 considerados não aptos. Então, aí a gente já vai no pensamento de que esses não aptos seriam pessoas que estariam ocupando essa vaga se não existisse o processo de heteroidentificação. Em 2020.2, nós tivemos 1.730 candidatos, com 1.113 aptos e 151 não aptos. Desses 151 não aptos, a gente entende que o entendimento é de que a UFRJ hoje entrou firmemente numa política de referendar a Lei 12.711. Por isso, a gente entende que a cada ano o número de não aptos vai ser cada vez menor e de aptos maior, porque os negros e os negras desse país estão entendendo que tem que assumir esse lugar de potência dentro das universidades, que as leis foram criadas, que as comissões foram criadas para garantir que essa vaga chegue aos destinatários. Então, os números estão aqui e eles provam que nós estamos no caminho certo. Não existe nada mais assertivo do que as comissões de heteroidentificação para a graduação, porque as fraudes estavam em níveis de 500 denúncias, nós temos 500 denúncias para apurar. E agora, com a votação da resolução, nós vamos poder efetivamente cancelar a matrícula daqueles que se utilizarem indevidamente dessa política. Então, a UFRJ está no caminho certo. Demorou, mas com esse conjunto de militantes hoje, ativistas, que estão levando essa política, achou o caminho certo para fazer valer todas as leis de reserva de vagas para pretos e pardos. E eu agradeço de antemão e eu deixo aqui fechar aí brilhantemente esse seminário. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, né? E acho que ele está querendo falar também, né, Rodrigo? Rapidinho, na verdade, primeiro, em nome da coordenação do programa, né, em nome dos alunos, em nome dos professores e também da comissão aqui de organização dos seminários, né, agradecer muito a vocês, né, acho que as informações e o debate, a forma como vocês encaminharam também foi muito legal, assim, né? Acho que é um tema que é fundamental para que a gente amadureça, né? E me chamou muito a atenção uma das frases que vocês colocam, né? Que racismo existe, coexiste, né? E se aprende, né? Então, se a gente aprende a ser racista, né? Acho que também está na nossa tarefa, né? E eu acho que vocês trouxeram isso muito bem, né? Ensinar a não ser, né? Então, eu acho que isso acho que é muito bom e permear a formação de professores, como professores de química que nós estivemos bem todos presentes aqui na reunião de hoje. E por fim, eu só queria pedir muitas desculpas mesmo,
pela invasão que nós tivemos aí na sala. Tá? Eu fiquei muito mexido com isso, porque eu tô aqui como DJ da sala, né? Tô tentando... E assim, depois que ocorreu a invasão, né, eu tirei, ele voltou outra vez, né, eu tirei de novo, e depois disso algumas outras pessoas pediram para entrar. Infelizmente eu neguei a entrada dessas pessoas, porque eu não sabia quem eram, não conhecia, certo? E agora no final, assim, mais de 2h30, muitas pessoas, tiveram mais de 20 pessoas pedindo para entrar, com certeza deveriam ser também outros, né, hackers, né, enfim. E é muito triste, né, que num momento como esse aqui, que vocês vêm passar uma experiência, a experiência de vocês, né, que a gente tenha essa coisa ruim que aconteceu, né. Então, pedir desculpa nesse sentido. Enfim, sigamos em frente, sigamos na luta, parabéns a vocês aí. Fique tranquilo, tá? Fique tranquilo que no meio de uma heteroidentificação, eu tive o pneu do meu carro rasgado. Nunca vou me esquecer disso. Eu tive a certeza que eu estava fazendo a coisa certa naquele dia. Eu ainda tinha um pouco de apreensão, um pouco de medo, mas naquele dia me deu uma coragem tal qual todos devem ter a partir de hoje. É isso mesmo. Toda vez que algo vai melhorar, é isso mesmo. Eu não posso ter medo. Não vou ter medo, porque eu quero bastante preto dentro da universidade. Muito obrigada. Bem, então, assim, mais uma vez eu quero agradecer a Denise e a Cecília por essa generosidade de trazer essa discussão aqui. Quero aproveitar também para fazer um convite, né, principalmente aos professores brancos que estão aqui ou que participam, se engajem nessa luta, façam o curso, né, participem da comissão, né, porque é fundamental, né, que nós participemos dessas discussões, desses movimentos, né, que a gente tenha coragem, né, de mostrar para a sociedade que nós, professores brancos da UFRJ, também repudiamos o racismo, e mais do que isso, né, nos engajamos nessa luta antirracista. Então, eu sei o quanto é difícil, né? Eu mesmo sei o quanto eu me questionei e continuo, né, muitas vezes me perguntando, e como eu disse, né, as perguntas que a gente se faz, até quando está na banca, né, no momento da banca, são diferentes. Né? Muitas vezes eu vejo, né, os colegas perguntando, ele é negro? E eu faço a pergunta, ele é branco? E, por incrível que pareça, são perguntas diferentes. Né? Então, assim, eu faço esse convite, né, num sentido até muito pessoal mesmo, né, para que possam ter a oportunidade de viver todas as emoções e todos os desafios intelectuais pelos quais eu vivi e estou vivendo. Né? E por isso que eu me animo muito a participar das comissões de heteroidentificação, porque cada situação, cada pessoa que senta ali na sua frente é um aprendizado novo. Cada debate que a gente tem ali na comissão para fazer a avaliação é um aprendizado novo. Então, assim, eu realmente conclamo, né, peço que os docentes brancos da UFRJ participem muito ativamente do processo, porque é fundamental, é muito importante. Tá? Agradeço a todos que assistiram, né, a essa conversa que a gente teve aqui, né, e que vocês sejam multiplicadores dessas conversas, desses debates, porque isso é essencial aí para a continuidade dessa luta, né, para que a UFRJ seja realmente uma universidade democrática, popular e pública. Né? E é isso, gente. E, mais uma vez, agradecer as nossas palestrantes. E é isso. Aí eu passo para o Rodrigo fechar aí. Muito obrigado. Era isso. Agradecer imensamente, né? E chamar a todos, né, para participar do próximo seminário na sexta-feira que vem. Acho que não sei. Sexta-feira que vem é Natal.
É Natal. Para você ver como eu estou perdido. Quase for com o Papai Noel, seminário com o Papai Noel. Isso. Então, no ano que vem, dia... agora aqui eu não estou lembrado. Tá, vou ficar devendo para vocês. Acho que é 8 de janeiro. 8 de janeiro, exatamente. Dia 8 de janeiro. Convidar a todos a participarem também. E agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Nada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Aqui até o final. Força aí. Que precisamos aqui. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau.